esse tipo de Deus que está sendo apresentado pela igreja moderna à sociedade e às pessoas. Deus é isso aí? Não. Foi Deus. Como assim? O próprio Pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade, de pecados. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é um míssil. Imagine que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Onde está o pecado. Na cruz, o pecado está em nós ou está em Cristo? Em Cristo. Então, o míssil da ira tem que cair sobre Cristo. Quem envia o míssil? Deus. O Pai. Isaías 53:10. Foi do agrado do Pai moê-lo até enfermá-lo. O próprio Deus executa o Filho. É difícil entender isso. Para mostrar para quem está nos ouvindo o terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, que nem o próprio Filho poupou. Por quê? Por causa da sua santidade. Outro atributo. Abacuque 1,13 diz, Deus diz, o profeta diz, tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quantos pecados bastaram para Adão e Eva cometer para ser banido do paraíso pro resto da vida? 10? 5? 1. Porque o pecado, ele é contrário à natureza de Deus. O Senhor não pode ser conivente com o pecado. Agora você vai entender aquele salmo que você fala tanto. Aquele trecho. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele brada na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Resposta: porque na cruz você se fez pecado, meu filho. Então, ele despeja a ira e mata o seu próprio filho. E com ele, todos os nossos pecados. Os pecados são pagos naquele momento. Aquilo, Vilela, não é um show de terror. Aquilo é uma demonstração de amor. O filho pegando todo o nosso pecado e botando nas costas. Eu suporto, traga-os, eu os compro, eu pago por eles. Mas o preço vai ser muito alto. Você vai ter que suportar a ira. Então ela veio. A única maneira de... Se a pena era uma pena de morte, eu teria que pagar com a vida para eu ser absolvido só com outra vida. Por isso Jesus morreu. Mas o evangelho não acaba aí. Se falarmos só da morte, por isso que o Mel Gibson até estava pensando em fazer outro filme, né? A continuação é o que eu vou falar agora. Resurrection. A ressurreição. Se ele fosse só homem, teria acabado ali. Mas ele também era Deus. E só um Deus poderia suportar a ira de Deus e no terceiro dia ressuscitar dos mortos. Foi o que aconteceu. Vai lá em Jerusalém, na tumba de Jesus, procura um fio de cabelo. Você não vai encontrar, porque ele ressuscitou dos mortos. Agora você tem que perguntar, mas por que a ressurreição é importante? Por duas coisas. Primeiro, só um homem não podia pagar pelos nossos pecados, tinha que ser Deus. A ressurreição é a prova da divindade. Ele a si mesmo ressuscitou. Segundo, vai morrer por eles aí. Mas quem disse que o Pai vai aceitar esse sacrifício e que ele é suficiente para salvar uma multidão de pecadores? A ressurreição é a prova que o sacrifício foi suficiente e que o Senhor aceitou ele como pagamento por nós. Esse é o Evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com casa, BMW, Rolls Royce, cura de caroços, não tem nada a ver. É a redenção de um mundo que está caminhando ladeira abaixo para o inferno. Mas qual a manifestação física de Deus na Terra? A igreja. A igreja é embaixatriz, é embaixadora dele. Então, a maneira que ela se conduz, que ela caminha, as atitudes que ela toma tanto no coletivo como instituição, como individual, elas definem um Deus para a sociedade. Elas apresentam um estereótipo de Deus. Pergunta, as coisas que a gente assiste no programa de TV,
Demônios dando entrevistas em microfones. Escândalos. Milhões envolvendo adultérios. Essa coisa toda. Esse tipo de Deus que está sendo apresentado pela igreja moderna à sociedade. E as pessoas, Deus é isso aí? Eu não quero, eu estou fora. Deus associado a dinheiro, Deus associado a triunfalismo, Deus associado a exorcismo, Deus associado a curandeirismo, a interesse, a barganha. É melhor ser ateu. A mensagem da redenção foi substituída por dízimos e ofertas. Dá 10 que Deus te dá 100. É pobre? Tem demônio. É empregado? Não tem fé. Venha para essa igreja, detalhe, não é para Jesus, venha para essa igreja, se torne patrão. Seja curado das suas doenças. Seja livre de todos os seus problemas. Então o que está havendo? A imagem do Deus que a igreja moderna está trazendo vira uma caricatura barata. Mais parece um Papai Noel gordo, mais digno da nossa dó do que o Deus das Escrituras, que tem que ser temido, adorado para sempre.